capítulo 1, versículos 16 ao 18. Amém? Ficou bom aqui para mim agora, hein, varão? Vê se do seu lado tem alguém sem Bíblia e você compartilha da sua Bíblia. E se tiver alguém com dificuldade de encontrar, você auxilie. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 16 e 18. Amém ou não amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Pode sentar-se. Então, quem estava aqui no domingo de manhã, na palestra da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que o nosso amigo, irmão, servo de Deus, que nos dá alegria de caminhar junto com ele, o psicólogo Iveson estava palestrando sobre nossas vidas. O Senhor me lembrou desse texto. E eu me lembrei que eu fui ministrado com esse texto há exatos 8 anos atrás. Eu estava num ambiente cheio de pastores, onde um pastor ministrou poderosamente na nossa vida esse texto. E eu preciso compartilhar do que Deus está falando comigo no contexto de hoje, baseado em tudo que Ele falou comigo lá há 8 anos atrás. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a última carta dele. A última carta que ele estava escrevendo, estava preso em Roma, e ele está escrevendo essa carta para Timóteo, seu discípulo amado, um dos seus discípulos. E Timóteo era um que ele tinha autoestima por Timóteo, ele era apaixonado por Timóteo, ele viu Timóteo crescer, conheceu a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, e aqui é a segunda carta que ele escreve para Timóteo. Timóteo era um discípulo ajudador de Paulo, e Paulo preso em Roma, e ele fala aqui: olha, Timóteo, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, quem era Onesíforo? Tem uma irmã lá na porta para ela entrar. Isso. Diáconos, fiquem atentos. Quem era Onesíforo? Onesíforo era um ajudante de Paulo. Onesíforo era mais um discípulo de Paulo. Onesíforo é uma pessoa que Paulo conhecia muito bem, que quando Paulo estava preso em Roma, então, Onesíforo foi a Roma, procurou Paulo até o encontrar, e procurou, segundo o texto, diligentemente até o encontrar. Só que Onesíforo, ele não conheceu Paulo em Roma, pelo contrário, ele já conhecia Paulo da caminhada missionária de Paulo. Tanto é que Paulo fala assim: Timóteo, você sabe como ele me foi útil lá em Éfeso, como ele me ajudou tanto lá em Éfeso, você sabe que é Onesíforo. Então que o Senhor conceda a ele misericórdia, a casa dele misericórdia. E como eu dizia, essa é a última carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. Daqui Paulo parte para a morte. Daqui o apóstolo Paulo morreu, porque ele estava preso, já tinha uma sentença de morte decretada sobre a vida dele, e ele escreve essa carta. Paulo estava preso em Roma, condenado à morte. E todo mundo que está condenado à morte perde esperança, porque não tem futuro, não tem sonhos. E quando acabam-se os sonhos, você vira um morto ambulante na terra. E Paulo estava ali na terra ainda, porém preso, naquele cativeiro lá em Roma, sozinho. Ele estava com o coração amargurado, ele estava se sentindo abandonado, porque de fato ele havia sido abandonado. Se você olhar o versículo 15 do capítulo 1, olha aí comigo, querido, o versículo 15 do capítulo 1, ele fala: você, falando com Timóteo, você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia então à casa de Onesíforo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Escreveu para Timóteo, falou assim: todo mundo me abandonou, eu fiquei aqui sozinho, abandonado. E quem está falando isso? O maior evangelista do Novo Testamento depois de Cristo,
o homem que escreveu a maior parte do texto do Novo Testamento, foi abandonado por seus discípulos. Ficou sozinho no momento de maior crise da vida dele, ele estava sozinho. No momento que ele sabia que ele ia dali, daquela prisão, ele não sairia, ele ia morrer, ele estava sozinho. E Paulo estava desesperado, entristecido e amargurado. E aí, se tu vai olhar lá o capítulo 4 dessa carta de 2 Timóteo, capítulo 4, você vai ver, abre lá comigo, por favor. Capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 9, fala assim: procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, vem me visitar depressa. Por quê? Porque a morte dele era iminente. Ele poderia não amanhecer no outro dia vivo. Então fala: Timóteo, vem estar comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Uns saíram para a missão para uns lados, outros abandonaram a fé. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava preso, e Roma estava perseguindo os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Todo mundo que se chegasse Paulo poderia ser condenado como Paulo. Então o pessoal meteu o pé e ele ficou sozinho. O maior pregador do evangelho aos gentios, por causa dele nós estamos aqui hoje, porque Jesus levantou o Paulo para trazer a palavra para Deodoro. Você tem que entender isso. Foi ele que rompeu a barreira do povo judeu e veio pregar para quem não era judeu. Esse homem estava se sentindo sozinho, abandonado, lá naquele cárcere. Ele falou no versículo 11 do capítulo 4, só Lucas está comigo. Sabe por que Lucas estava com ele? Porque Lucas era médico, Paulo estava doente. Então Lucas tinha que cuidar da saúde dele. Mas como médico, só Lucas está comigo. Ele falou assim: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele ainda estava preso, estava pensando na missão. Eu não posso ir, mas manda Marcos vir aqui, porque Marcos já caminhou comigo. Eu já tive uma treta com Marcos, já resolvi meu problema com Marcos. E ele precisa vir para cá, para quê? Para seguir com esse legado que eu vou deixar, porque eu vou perecer. E ele fala para Timóteo: então traz Marcos. Versículo 12. Também enviei Tíquico para Éfeso. Olha o versículo 13. Quando vieres, falando para Timóteo, hein? Traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele traz a capa. Irmãos, ele está na prisão, pede capa. Por quê? Porque ele está com frio. Ele não tem que se cuidar, se cobrir. Traz aquela capa, mas também traz a palavra, traz os pergaminhos. Independente de qual cárcere você esteja, nunca se aparte do pergaminho, que é a palavra, amém? Só que isso é outra pregação, deixa eu voltar para o contexto. Ele fala no versículo 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe conceda segundo as suas obras. Ele entregou esse Alexandre, o latoeiro, nas mãos do Senhor. O cara perseguiu, o cara atrapalhou, o cara fez tudo para acabar com a vida de Paulo. Ele falou assim: Deus cuida dele, não quero nem saber da vida desse moço, Deus cuida dele. Versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Ele foi condenado na primeira audiência, foi condenado porque estava preso, e ninguém o defendeu. Por quê? Porque todo mundo tinha metido o pé, e qualquer um que defendesse Paulo ia acabar preso como ele. Versículo 19: saúda a Prisca, ou a Priscila, e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Manda saudações à casa de Onesíforo e a Priscila e Áquila, outros grandes ajudadores de Paulo. E o versículo 21 ele fala assim: vem antes do inverno. Vem antes do inverno, porque eu estou sem capa, estou com frio, traz a capa, mas vem antes do inverno, senão eu não vou aguentar. Esse é o coração do apóstolo Paulo. É esse ambiente que eu quero falar de aliança com você. E o tema da pregação hoje é Onesíforo, o aliançado de Paulo. É nesse ambiente de desgraça, é nesse ambiente onde não há multidões ouvindo Paulo pregar, é nesse ambiente onde Paulo não está ministrando cura, onde Paulo não está ministrando libertação, é nesse ambiente onde tudo está contrário a Paulo e ele está clamando por ajuda, é que se estabelece, se prova qual é o real valor de uma aliança. Você precisa entender que você precisa estar junto ao seu líder
quando ele tiver em necessidade. Porque onde você está quando o seu líder ou o seu irmão que está aí do seu lado não tem mais esperança? Lá no domingo, então, de manhã, o nosso irmão Iverson, ele falou assim, olha para o irmão do seu lado e fala assim, ei, se precisar de ajuda, conta comigo, pode abrir o coração para mim. Onde que você está quando esse irmão que está do seu lado precisa de ajuda e não tem mais esperança? Esse irmão, essa irmã tenta dar cabo da vida dele, da vida dela, e tem você do lado dele. Será que você não pode estar do lado dessa pessoa, não só fisicamente, mas também emocionalmente? Servir essa pessoa que está do seu lado, ou o seu líder. Olha só, o apóstolo Paulo, ela era líder desses caras tudo que abandonaram ele. Todas as pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo eram discípulos dele. E na hora que ele precisava de mais ajuda, ele estava sozinho. Onde você está quando o seu líder de célula precisa de oração? Onde você está quando o seu líder de célula precisa que você caminhe do lado dele? Onde você está quando o seu pastor está precisando de uma palavra de oração? Sabe uma coisa que eu reclamei? Eu fiz aquela cirurgia há quantos meses? Já tem mais de 6 meses já, não tem? Que eu fiz aquela última cirurgia? Tem, né? Não? Quem foi lá em casa lembra o que eu reclamei? Tem mais, né? 7 meses. As pessoas que foram me visitar em casa, quem lembra do que eu reclamei? Que ninguém ora por mim aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui no meu lugarzinho de sempre, o fogo está descendo, tem intercessor correndo para lá, tem intercessor correndo para cá, e tem nego entregando profecia aqui, ali, e eu estou, ninguém vem a mim. Ah, mas sou eu pastor, eu também sou gente, eu também quero oração, eu também quero abraço, eu também quero ser cuidado, eu também tenho meus perrengues, eu também tenho minha dificuldade, como você. Como você. O apóstolo Paulo aqui, querido, não é diferente. Ele estava nessa treta, ele estava sozinho. Ele estava abandonado. E ele falou para Timóteo, Timóteo, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Olha só, aliançado, o seu líder nem sempre vai estar no auge. O seu líder nem sempre vai estar bombando. O seu líder nem sempre vai estar da época do Léo, nas paradas de sucesso. Vai haver momentos de cárcere, de prisão. E aí quem é que vai permanecer do lado do líder? Querido, você já tem aprendido nesse lugar, muitas vezes já temos falado, o aliançado permanece. Fala assim, o aliançado permanece. Irmãos, um aliançado nunca anda sozinho e não pode andar sozinho. Nós ministramos outro dia aqui sobre Elias e Eliseu. E o moço de Elias. O moço de Elias deixou Elias ir para o deserto sozinho, no maior momento de crise ministerial. Enquanto Eliseu, Deus mesmo escolheu para colocar do lado dele. Então o aliançado permanece. O aliançado sacrifica. Fala assim, aliançado sacrifica. Irmãos, o valor da aliança é maior do que a nossa vida. Eu não sei onde eu falei esses dias, não sei se foi na classe, não sei, escola de líderes, ou aqui pregando, mas... Lembra lá os valentes de Davi? Lembra dos valentes de Davi? Eu falei terça-feira para a escola de líderes. Cara, 3 caras ouviram Davi falar assim. Davi estava lá na tenda dele e falou assim, com a vontade de tomar daquela água que está no poço na porta de Jerusalém. Os caras estavam lá de fora, ouviram Davi falar. Só que aquela terra estava ocupada pelos filisteus, eles tinham tomado a terra, estava o arraial todo tomado, o exército tudo lá. E esses três valentes de Davi desceram pelo desfiladeiro, foram lá, pegaram a água e trouxeram Davi, arriscando a sua própria vida. Quando entregaram a água para Davi, Davi falou assim, eu não posso tomar dessa água que vale o preço da vida de vocês. E ele entregou, né, aspergiu no chão, por libação, oferta ao Senhor. E Davi nem pediu. Eles só descobriram qual era o desejo do coração do líder. E aqui o apóstolo Paulo está sozinho pedindo, pelo amor de Deus, traz uma coberta para mim. Pelo amor de Deus, vem depressa antes do inverno. Só está eu e Lucas aqui porque está cuidando de mim, porque eu estou doente. Todos me abandonaram, eu estou sozinho.
Querido, aliançado celebra junto, mas aliançado também sofre junto. Porque está junto na hora que está tudo bem, meu irmão, todo mundo é teu amigo e aliançado. Temos uma aliança, pastor. Na hora da treta, é que eu vou olhar quem está na trincheira comigo, irmão. Ei, líder de célula, na hora da treta, na hora do churrasco, a célula bomba, amém ou não amém? É churrasco, irmão, a bomba, todo mundo vai. Mas quando o negócio não está bom, o negócio está azedo, quem é que está na trincheira junto com você? Esse tem aliança contigo. Essa tem aliança contigo. Não é quem diz estar, é quem realmente está. Paulo estava sozinho na trincheira daquela prisão. Paulo estava velho, preso, sem sonho, portanto sem esperança, doente. E quem era Paulo? O cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas preste atenção, líder. Sempre há um onesíforo. Fala assim, sempre há um onesíforo. Onesíforo é aquele que está com você quando você não tem mais nada a oferecer. Você não tem mais nada a oferecer. Não há mais nada que esse alguém possa tirar de benefício de caminhar contigo, de dizer que é teu discípulo e caminha contigo nessa terra, de dizer que aprendeu com você, de dizer que caminhou na tua igreja, que está na sua cela. Você não pode oferecer mais nada, não tem como oferecer um cargo, não tem como oferecer uma posição, não tem como oferecer um status. Andar comigo, tirar uma foto comigo, não vai te dar like lá na internet, pelo contrário, vai perder seguidores. Quando tudo isso estiver acontecendo, o que permaneceu é onesíforo. Onesíforo é aquele que permanece quando a gente não tem mais nada a oferecer. Quando sacode a roseira, quando o vento bate e entra água no barco, quando o barco está furado, quando parece que vai naufragar, aqueles que permanecem, esses são onesíforos, esses têm aliança. Já falei aqui muitas vezes, um pastor grande amigo meu de outra cidade, o ministério dele fluindo, deslanchando, sendo notório na cidade, um dos que mais cresciam na cidade. De repente começou a acontecer alguns problemas, porque onde há crescimento tem problema, e glória a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque em tudo dá glórias, irmãos. E aí uma família chegou para ele, pastor, Deus falou com a gente, que está passando um vento na igreja, e que é para a gente sair para um outro lugar. Então eu vim pedir a sua bênção. O pastor abençoou, eles foram embora. Foram embora, Ana. Na hora que ele mais precisava das pessoas, os caras meteram o pé. Porque estava realmente umas questões complicadas acontecendo. Passou um ano. As coisas tinham se organizado, a igreja voltou a crescer. O cara ligou de novo. E aí, pastor? Como é que está aí? Está ventando, irmão, está ventando, fica por aí mesmo. Porque na hora que você pode usufruir do ministério, você quer estar junto. Mas na hora que tem que pagar um preço pelo ministério, tu quer ir embora. Isso não é ter aliança, querido. Onesíforo é aquele que permanece quando não há mais nada a ser oferecido pelo seu gestor, pelo seu mentor, pelo seu discipulador. Os que permanecem são onesíforo. Oh, glória, meu tablet descarregou e agora eu te esqueci de configurar o celular. Espera aí. Então, sempre haverá um onesíforo, aquele que permanece. Onesíforo, nem sempre é aquele que está em posição de destaque. Nem sempre é. Você já tinha escutado falar de onesíforo? Não? De Timóteo já. Alexandre Latoeiro também. Né? Mas Onesíforo, ele não estava em destaque. Mas Paulo sabia quem era ele. Por quê? Porque quando ele estava na trincheira, o Onesíforo estava com ele. Os nossos maiores aliançados são aqueles que são criados na guerra. Não são aqueles que são criados no tempo de júbilo, de fartura. Não. Aliançado se cria na guerra, na treta, no problema, que não te abandonou na hora da tempestade, que se o barco afundasse, ele ia afundar junto com você. Esse é Onesíforo. Esse tem aliança com você.
Então, o Onesíforo nem sempre é aquele que está em evidência. E nós como líderes, temos um grande problema. A gente é igual Samuel. Com certeza é esse o ungido do Senhor. Ô, cabeção, não é esse que eu escolhi, não. Então é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Passaram todos os irmãos de Davi. E aí Samuel falou assim: mas eu tenho certeza que Deus falou comigo. Ô, Jessé, acabaram os seus filhos? Ah, não, tem um franzininho, um pequenininho, que fede cocô de ovelha. Manda chamar. Quando Davi chegou, Deus falou assim: levanta e unge, porque é esse. A gente fica olhando para aquilo que é grande, que é forte, que assim, não, vai dar fruto. Quem sabe é Deus, irmãos. Quem sabe é Deus. Davi não estava em destaque. Quem estava em destaque na casa de Davi? Eliabe. Estava em destaque, era o mais velho, estava na guerra. Lembra quando Davi foi levar a marmita para Eliabe lá na frente da batalha? E levar uma oferenda, uma prenda, uma lembrancinha para o rei Saul? O primeiro a querer exortar Davi foi o irmão dele. O que está fazendo aqui, seu presunçoso? Largou aquelas poucas ovelhas de papai lá, vem fazer o que aqui? Ah, Davi, não tem nada contigo não, rapaz, tá ficando doido. E a gente às vezes escolhe, para nós, aquele que é do Senhor é aquele que está em evidência. Onesíforo não está em evidência, mas o Onesíforo está na aliança. Isso faz toda a diferença. Irmãos, a gente conhece muita gente, e você também conhece muita gente. E a gente vê as pessoas postando foto aqui, e fazendo não sei o que acolá, e parará, e parará, mas quando aperta, é para a gente que elas ligam. Por quê? Porque os onesíforos nunca estarão em destaque, mas sempre estarão na aliança. Pegou essa aí, irmãos? Então, onesíforo. É igual trava-língua isso aqui. Nem sempre é aquele que está na posição de destaque. Onesíforo é aquele que reanima. Olha o versículo 16 do capítulo 1 aí. Onesíforo é aquele que reanima. 2 Timóteo 1,16. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, me reanimou. Então, Onesíforo é aquele que traz ânimo. E reanimar significa restituir a vida, fazer reviver um moribundo. Então Paulo estava moribundo, porque Lucas estava cuidando dele, porque ele estava doente, estava com frio, estava com fome, estava morrendo, e ele estava moribundo. E Onesíforo foi lá, encontrou Paulo, foi lá diligentemente, encontrou Paulo na prisão de Roma, e trouxe vida de novo ao coração do apóstolo Paulo, porque o aliançado sempre vai gerar vida na aliança. Então, o onesíforo é aquele que restitui a vida a um moribundo. O onesíforo é aquele que traz vigor e forças e torna a animar e dar novamente energia para quem está fraco e caído. É aquela pessoa que chega e ilumina o dia. É aquela pessoa que chega e joga, a tristeza cai por terra. É aquela pessoa que chega e muda o teu ambiente. Não tem quando você está meio para baixo assim, meio down, e está dentro do quarto, e luz apagada, e janela fechada, e entra aquele teu amigo assim, sem pedir licença, abre a porta, o que você está fazendo aí? Abre a cortina, abre a janela, levanta essa cama, vai tomar um banho, vamos embora. O dia está brilhando, não tem esse cara. Esse é Onesíforo. E você está fazendo isso na vida de quem? Você é onesíforo na vida de quem? Há alguém precisando que você seja onesíforo na vida dele. Olha para a pessoa que está do seu lado, é para olhar mesmo, porque é didático e profético. Fala assim: ei, eu vou meter o pé na porta do teu quarto, quero nem saber. Eu vou abrir a janela, eu vou abrir a cortina, e se tu não levantar, eu vou jogar água fria em você. Tu vai pular dessa cama. Tu não vai ter alternativa, tu vai ter que levantar. E se Onesíforo te tirar do leito e te colocar de pé, ele está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, amém? Porque o aliançado levanta o caído. Aplauda o Senhor por isso, querido. Aleluia!
Então Onesíforo é aquele que reanima, que traz ânimo, que traz vida nova ao moribundo. Reanimar na medicina é restabelecer as funções vitais que se encontram momentaneamente em risco. É restituir a vida. Irmãos, você é um ventilador, ok? Você é um ventilador. O ventilador tem um propósito, que é ventilar. Só que ele está na prisão, ele está encarcerado, ele está preso, ele está morrendo. O Onesíforo é aquele que traz de volta a vida e faz ele cumprir o propósito. Isso é ser aliançado. Onesíforo tinha uma aliança com Paulo. Então sempre haverá um Onesíforo. Então olha bem para mim. Se você nesse contexto é o Paulo que está entendendo que vai morrer amanhã, eu oro para que hoje você encontre um Onesíforo para a sua vida. Ou na verdade, que o Onesíforo encontre o seu cárcere e vá lá te visitar. E se você é um Onesíforo, nesse contexto, comece a procurar diligentemente os Paulos que estão pensando em parar e desistir. Quem é Paulo nesse contexto? Um grande homem, uma grande mulher de Deus, que já fez muito pela obra, mas agora está abatido numa prisão, e precisa que você vá lá levar cura. Está entendendo isso? Amém ou amém? Isso é ter aliança. Fala comigo. Sempre haverá um Onesíforo. Onesíforo deu sentido ao seu nome. Onesíforo deu sentido ao nome dele. O nome Onesíforo significa aquele que é útil. Cuidado para você não ser um inútil. Onesíforo significa aquele que é útil. O nome Onesíforo significa portador de benefícios. O Onesíforo tem uma sacola de benefícios. E quando ele chega lá, na hora que o Paulo está caído, ele abre aquela sacola e começa a tirar tudo que aquele Paulo precisa para ser restaurado na sua vida, no seu chamado. Onesíforo deu sentido ao nome dele. Olha só, Onesíforo poderia ter pensado assim, olha só, Paulo é forte. Ele caiu do cavalo porque Deus derrubou, mas Deus levantou ele daquele lugar. Deus curou a visão de Saulo e livrou Paulo. Ele já naufragou 3 vezes e sobreviveu. A víbora picou a mão dele e a víbora morreu envenenada. Quem morreu foi a víbora, não foi Paulo. Já naufragou, já tentaram fazer de tudo, já açoitaram, já tentaram matar. Ele é forte. Ele poderia ter pensado assim: ele é mais forte do que eu. Ele é o pastor, não precisa de oração não. Ele de cela, não precisa de um abraço não. Você já veio aqui na Ana e deu um abraço nela, coordenadora da intercessão da sua igreja? Já perguntou se ela está precisando de oração hoje? Já perguntou para o líder da sua cela, se ele e ela hoje estão precisando de uma oração sua? Mas é meu líder. Se o Onesíforo pensasse assim, ele não ia lá em Roma ver onde estava Paulo. Perguntou ao pastor Adalberto qual é a peleja aqui, você precisa entrar na brecha em oração pela vida dele, se Tamires está bem, se Zoe está bem, se Israel está bem. Você perguntou? Porque Onesíforo, se ele pensasse assim, ele não ia ver Paulo e não teria a pregação de hoje, nesse texto. Ele é forte. Quem sou eu para tentar ajudar o apóstolo Paulo? Eu nem estou lá junto dele. Não, eu sei quem ele é e eu tenho uma aliança com ele. Graças a Deus que o Onesíforo não pensou assim. Aquele ou aquela que sabe o que carrega, não pensa assim. Por quê? Porque Onesíforo significa portador de benefícios. Quem sabe quem é em Deus não pensa que o outro é maior do que ele. Ele sabe que o outro tem um propósito, que você tem seu propósito, e que ele se une para cumprir um propósito maior. Isso é aliança. Pastor não prega sozinho, não dirige igreja sozinho, não ora sozinho, não intercede sozinho, não faz cela sozinho, não abre, não discipula sozinho, não.
seu líder de célula também não. E você também não. Portadores de benefícios não pensam assim: ah não, ele é mais forte do que eu, não precisa de minha ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu sei que você precisa de ajuda. Todos precisam de apoio, de reanimação ao longo da vida. Quem aqui, além de mim, já pensou em parar, irmão? Levanta a mão. Não quero mais ir para a igreja. Vou abandonar o ministério. Vou cuidar só da minha família. Eu queria estar fazendo outra coisa agora. Mas eu sou portador de benefícios que são maiores do que eu não consigo parar. Existe um fogo fechado, cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Disse o profeta Jeremias: eu preciso falar, então deixa queimar. Portadores de benefícios, eles não conseguem ficar parados em si mesmados. Eles transbordam do seu interior rios de água viva. Eles realizam o que Jesus nos ensinou lá em Tiago. O autoesvaziamento nos impulsiona, o amor de Cristo em nós nos impulsiona para sair de dentro de nós e ir em direção àqueles e aquelas que Deus ama, os Paulos dessa terra. Existem homens e mulheres de Deus pensando em abandonar todo o ministério. Depende de você encontrar. Tem que ir lá bater na porta, irmão. Tem que achar. Todos precisamos de apoio e de reanimação ao longo da nossa vida. Em Mateus capítulo 26, versículo 38. Jesus estava em agonia no Getsemane. Lembra disso? Quando ele teve hematidrose, que ele suou sangue lá no Getsemane. Ele estava sozinho? Levou 3 amigos. Porque todo homem de Deus sabe que não pode andar sozinho. Toda mulher de Deus sabe que não consegue andar sozinho, porque um aliançado nunca anda sozinho. Aleluia. Ele estava profundamente amargurado, entristecido. Ele estava com o peso do pecado do mundo inteiro sobre a vida dele. E ele se fez maldição em nosso lugar. E ele só ficou de pé, porque tinham 3 homens que estavam ali. Aqueles homens eram perfeitos? Não. Aqueles homens oraram o tempo todo? Não. Eles dormiram lá? Dormiram. Mas eles estavam lá. E só estar lá basta. Fiz o sepultamento agora no final do dia. E o que se fala no sepultamento? De preferência nada. Mas fica do lado. Se cair, tu segura. Se quiser babar no teu ombro, deixa. Porque tem hora que a gente não quer que você fale nada. Lembra de Pura? Que Nanda pregou aqui? Não precisava falar nada, só precisava estar junto. Tem hora que você não precisa falar nada, é só estar junto. Quando a pessoa que tem aliança contigo, o homem e a mulher de Deus tem aliança contigo, seu líder, seu pastor, seu irmão, seu marido, sua esposa, seus irmãos de sangue, seus irmãos de fé, tem aliança com você, tiverem na treta, eles olhar para o lado, eles têm que te encontrar. Você tem aliança com eles? Eles têm que te encontrar. Porque na hora de bater o parabéns e comer bolo, todo mundo está lá, mas na hora de pegar todo mundo na trincheira, tem que te achar também. Isso funciona sempre? Claro que não. Eu sei disso. Aliançados, onesíforos, portadores de benefício, procuram pelas pessoas necessitadas. Olha para o versículo 17. Aqui de 2 Timóteo capítulo 1. Olha o versículo 17. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Em outra tradução, diligentemente. Ou seja, não, se ele estiver precisando de ajuda, ele me passa um zap. Não, se ele estiver precisando de ajuda, ele me liga. Por que não me ligou? Eu não tenho bola de cristal, irmão. Se tu não me ligar, eu não vou saber. Dane-se, vai lá. E olha que Deus está falando é comigo, hein? Vai lá. Deus te fez lembrar de uma pessoa que você não viu no culto hoje. Amanhã você não vai passar zap, você não vai ligar. Você vai bater na porta dele. Vai lá. Até encontrar.
Porque foi isso que ele fez, diligentemente procurou o apóstolo Paulo, diligentemente, insistentemente, organizadamente. Eu acredito que eles estão batendo prisão por prisão, cela por cela, até achar Paulo. Agora você imagina, apóstolo Paulo, que estava com aquele coração do capítulo 4 que nós lemos: vem logo que eu estou com frio, vem antes do inverno, traz a capa, todo mundo me abandonou, só estou sendo cuidado pelo médico Lucas, estou sozinho nesse lugar. Imagina Paulo ouvindo os passos vindo em direção àquela cela, e daí ele está falando assim: ou é Lucas, é um soldado para me maltratar. E de repente ele ouve o barulho da cela e nem olha, mas daqui a pouco ele ouve assim: Paulo, te encontrei. Imagina a luz invadindo o coração dele agora. E ele olha, é Onesífero, o portador de benefícios. Paulo não tinha como ir atrás de Onesífero. Onesífero que foi atrás de Paulo. Você está lá na sua célula servindo ao Senhor. Seu líder está pagando preço lá de oração, jejum e cuidando de todo mundo. O que você está fazendo para ajudar seu líder a cuidar das pessoas que estão lá? Ah, não, é responsabilidade dele. É tua também. É sua também. Pastor, eu tenho meus problemas. Todo mundo tem. Onesífero também tinha. Onesífero, ele foi lá, se arriscou, ele foi atrás de Paulo. Ele poderia ficar preso com Paulo, ele poderia morrer junto com Paulo, porque, como eu disse, Paulo era um preso político. Era como se fosse um terrorista nos Estados Unidos, no contexto religioso da época. Porque para a religião lá para Roma, ele estava causando burburinho. Ele era um cara da rebelião, porque estava incitando o povo contra Roma, porque estava pregando o evangelho, e Roma não queria aceitar o evangelho. Então todo mundo se juntava a Paulo, era igual a Paulo, por isso todo mundo fugiu. Enquanto todo mundo fugia de Paulo, Onesífero corria para Paulo. Ele sabia que poderia morrer ali, mas ele foi, porque vale a pena entregar a vida por uma aliança. Quando a gente vem ao altar, estabelecer a aliança que mais o mundo conhece, que é o do matrimônio, qual é o voto que a gente faz? É até que a morte separe. Ou seja, vale a pena entregar a vida por uma aliança. Aliançados onesíferos, portadores de benefícios, procuram pelas pessoas necessitadas. Seria uma boa ideia de começar a colocar nome nas cadeiras, amor. O nome dos membros nas cadeiras. Por quê? Porque quando tiver essa cadeira vazia, a cadeira do fulano não veio. A cadeira da irmã, a irmã não veio. A gente já sabe quem não veio. Só que a gente não precisa. Estou fazendo alegoria. Você sabe quem não está aqui. Amanhã tu vai atrás. Tu pode até passar um zap quando acabar o culto, mas amanhã tu vai atrás. Amém ou não amém? Acabou o tempo. Aliançados, os onesíferos, portadores de benefício, arriscam suas vidas por uma aliança, como eu falei. Arrisca a vida, por quê? Porque o preço da aliança vale a nossa vida. Por quê? Porque a aliança que Cristo fez valeu a vida dele por nós. Aliançados, onesíferos, aliançados, portadores de benefícios, não abandonam quem está em necessidade. Volta então para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vocês devem estar cientes de todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Você entende que esse Fígelo e Hermógenes aqui eram caras que Paulo deveria estar preparando para seguir adiante, porque ele cita foi um monte de gente embora, mas ele cita 2. Entre eles quais? Cara, aqueles que andavam do meu lado, meu Arão, meu Ur também foram embora. Era esse o contexto. E aí ele fala no versículo 16: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Por quê? Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Muitas vezes significa, não me visitou uma vez só, ele vinha o tempo todo aqui. Ele não me abandonou. Eu acredito que Onesífero ficou com Paulo até Paulo morrer. Muitas vezes estava lá. Ele ficou com Paulo até Paulo morrer. Só que você nunca tinha escutado falar de Onesífero. Você nunca tinha escutado falar desse homem. E esse homem tinha uma aliança. Aliançados permanecem.
Então, Elias falou para o moço dele: fica aqui, porque aquela rainha miserável Jezabel quer me matar. E ele ficou, e então Elias foi para o deserto. Sentou debaixo da árvore e falou assim: eu quero morrer, me mata, Deus. E dormiu. Acordou com o anjo e falou assim: ei, profeta, acorda aí, rapaz. O que foi? Preparei um almoçozinho aqui, tem uma água fresquinha, come, bebe e mete o pé que o caminho é longo. Aí ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Rapaz, come, bebe e vaza, porque o caminho é longo. E Paulo e Eliseu, e Elias obedeceu, ficou escondido na caverna. Deus falou com ele na caverna: vai lá e unge esse e Eliseu, profeta, em seu lugar. Quando ele saiu pelo caminho do deserto, ele viu de Eliseu e jogou a capa. Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do que você tem, então não me deixa fugir da tua vista. Aí Elias falou assim: fica aqui que eu vou ali. Aí Elias foi, quando olhou para trás, quem estava na trincheira com ele? Eliseu. Fica aqui que eu vou ali. Olhou para trás: fica aqui que eu vou ali. Eliseu. Quando veio a carruagem de fogo e Elias foi tomado em redemoinho, e aí ele foi levado aos céus, a capa que ele tinha jogado no início do mistério de Eliseu caiu e Eliseu pegou. Sempre está no início, pastor. Ele pegou. Era o selo da aliança. Porque um aliançado não deixa seu líder caminhar sozinho, ainda que o seu líder diga para ele de ficar para trás. Paulo estava sozinho. Todo mundo tinha abandonado. Só que Onesíforo tinha uma aliança com Paulo e o procurou até achar em Roma e reanimou. Em outras traduções fala refrigerou, trouxe fôlego, trouxe vida a quem não tinha mais esperança até chegar o tempo da sua morte. Onesíforo era um aliançado de Paulo. Quem é que tem aliança com você? Quem é que quando você não tiver mais nada a oferecer vai continuar do seu lado? Porque quando você está no altar com o microfone na mão, é legal, mas quando você estiver com a algema nos pulsos, como foi o caso de Paulo, ele não se envergonhou das minhas algemas. E Paulo foi preso por causa do evangelho. E não se assustem, daqui a não poucos anos, pastores estarão sendo presos nessa nação, por causa do evangelho. Você vai continuar do lado desses pastores, desses seus líderes de célula, ou você vai fugir como fizeram aqueles que abandonaram Paulo? Quem é você nesse ministério? Com quem você tem aliança, além de ter aliança com Jesus? Não, eu tenho aliança com Jesus, mas se você não tem aliança com seu irmão, você não está honrando a aliança com Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Não dá, a aliança tem dois lados, externo e interno. É isso, essa é a essência. Se você não honra as pessoas que caminham contigo na terra, você não tem aliança com Deus. Jesus vai voltar, vai levar a igreja e tu pode ir para o inferno. Fique em pé no seu lugar. Eu não vou nem chamar você aqui à frente, porque o Maurinho já fez isso. Mas eu quero que você faça uma reflexão. E a reflexão é: eu sou Onesíforo na vida de alguém? Eu não quero que você pense na sua condição de Paulo, que você pode estar vivendo, porque todo mundo vive um momento assim. A pergunta é: eu sou Onesíforo na vida de alguém? Ou eu sou inútil? Porque Onesíforo significa aquele que é útil. Ou eu sou um que não tem nada a obedecer, porque Onesíforo significa portador de benefícios. Quem você é na igreja? Quem você é no reino? Quem você é no ministério metodista da igreja de Deodoro? Ou lá de Cascadura? Quem você é na tua casa, no teu trabalho? Você é aquele que abandona um companheiro de trincheira? Ou você é aquele que reaviva e reanima a vida de alguém? Eu queria, enquanto o Michel eu estiver adorando ao Senhor, você fechasse seus olhos e começasse a fazer essa reflexão.